Charles, poderia falar mais sobre o backtester? Bom, o backtest ele é um assunto extenso, tá? Mas eu vou dar um resumo bem resumido da coisa bem sintetizada. O backtest é feito no Evo Code. O Evo Code, como você já sabe, você vem aqui em ferramentas e abre ele por aqui, ok? No Evo Code você tem dois modos de trabalho. Ou você trabalha em modo de edição ou em modo de backtest. O que importa para nós é o backtest. Primeiro ponto, backtest só pode ser feito em cima de trade system, de sistemas. Não dá para fazer em cima de indicador, tá? Você pode fazer teste em modo debug do indicador usando o Visual Studio. Aí lá você faz um anexo ao processo, né? Mas você só consegue fazer depuração do indicador em tempo real. Ou seja, no que está acontecendo, você não consegue pegar o histórico do indicador. Quando você faz o backtest, você tem que ter o sistema ou o código-fonte dele, se você quiser usar o método de depuração nele. Depuração é você botar um ponto de interrupção no código, para que quando chegar naquele ponto, você verificar as variáveis e se ele está fazendo certo. Ou pode deixar no modo de liberação, ou você tem que ter a DLL, o arquivo já compilado para poder carregar aqui. Nesse caso, você vem direto para o backtest. A primeira coisa que você tem que saber é que o backtest ele é uma coisa simulada local na sua máquina, ou seja, a sua máquina é o próprio servidor e é o próprio terminal também. Por que eu digo isso? Porque as condições do teste que são impostas pela corretora, pelo OMS da corretora, eles não vão estar sendo aplicados aqui. Ou seja, você não vai ter corretagem, não vai ter um monte de coisa. Por isso, é sempre interessante, se você quiser desenvolvendo o seu código, botar um campo lá de corretagem. Quanto que você paga por contrato ou por lote da negociação que você está fazendo naquele ativo. Lote não é contrato. No caso do mini índice, um lote é um contrato. No caso do índice cheio, um lote são 5 contratos. Ações, um lote é 100 ações. Fracionadas, um lote é uma ação. Dependendo da ação, tem umas regrinhas ali que elas se diferenciam um pouco. Então, se você fizer isso, você mesmo pode fazer o cálculo do lucro prejuízo. Não para aparecer no histórico de posições, no histórico de ordem ou no histórico de negociações. Ali vai aparecer sempre o bruto. Mas para fazer os seus controles internos. Por exemplo, eu quero que quando dê tanto de lucro, tantos reais de lucro, eu feche a minha operação. É lógico que nesse lucro, se eu abrir 100 contratos, eu vou descontar as 100 contratos para abrir, 100 contratos para fechar, que isso vai entrar no prejuízo já, né? O spread é automaticamente compensado, que é a preço de compra e bid e ask que você entra na operação. Você só tem que jogar no seu cálculo para saber a hora que tem que acertar a de fechar por valor, quando você chegar no valor, retirando já a corretagem que você fez, pagando as negociações. Aí você coloca isso ali, e é lógico que o lucro da posição que aparece no histórico de negociações vai ser maior que o lucro que ele usou para fechar, porque fez essa diferenciação. Tirando isso, você tem primeiro as configurações do script. A configuração do script é nada mais, nada menos dizer aonde que ele vai rodar, qual é o time que ele vai usar. Notem que a agregação, eu só consigo fazer backtest hoje em gráficos de time frame. Futuramente, eles vão ser habilitados, os gráficos de tick, gráfico de Renko e outros, tá? Isso é uma questão que foi colocada por causa da utilização de recursos da máquina. Então, a gente está tentando otimizar isso para poder liberar essa parte também. E aí você dá um aplicar para poder utilizar. E o tempo que você vai querer fazer o seu teste. Notem que, principalmente quando forem liberados tickets, 10 dias, 15 dias já começa a ficar complicado, porque imagina um mini índice, a quantidade de negociações que ele tem em 15 dias. Baixar isso e deixar na sua máquina. Quanto espaço que ocupa, quanta largura de banda vai ocupar para baixar.
separado. Agora, imagine se você quiser fazer 6 meses, 1 ano ou até 10 anos, tá? Isso vai ficar muito complicado. Esse é um dos grandes motivos que a gente está tentando uma otimização legal para poder liberar futuramente isso aqui, tá? Aí você configura como você quer. Aqui, nesse segundo item, você vai ter os parâmetros do sistema. O que é parâmetro do sistema? Tudo aquilo que você estava editando, né? Tudo quando você estava editando, vou pegar esse cara aqui, aí vai aparecer lá, que está como input parameter. Ou seja, tudo que eu tiver aqui vai aparecer para mim configurar nesse lado aqui, tá? E eu tenho uma outra coisa. Eu tenho a exibição do backtest e o rápido. Se eu mandar um rápido, ele não vai montar o gráfico, você não vai ver a evolução do gráfico no sistema, vai haver uma outra tela aqui dizendo quanto que ele já processou do sistema para chegar no final, tá? E se você usar o backtest para exibir, ele vai jogando as cotações do gráfico e você vai vendo acontecer, tanto que você tem uma velocidade de trabalho aqui. E você tem iniciar ou executar e parar o backtest. Essas basicamente as coisas que você tem para trabalhar com backtest hoje no Trader Evolution, ok?